Que alegria receber cada um de vocês aqui. Hoje nós chegamos no último dia da nossa série 40 Dias Conhecendo a Cristo. Essa é a hora que vocês falam, Hoje a gente chegou no nosso último dia da série Conhecendo a Cristo em Colossenses. Isso. Vocês foram abençoados por essa série, irmãos? Amém? Deu para mergulhar um pouco mais? Deu para aprender nesses 40 dias? Amém? Eu fui muito abençoada durante esses 40 dias, estudando cada texto. E eu tenho certeza que você que acompanhou... Oh, meu Deus, me perdoa. Eu tenho certeza que você que acompanhou toda a série, as pregações, também foi profundamente abençoado. Amém? Queridos, no último domingo, o pastor Lennon ministrou o início do capítulo 3, falando sobre pensar nas coisas do alto, viver as coisas do alto, amém? Pregou sobre a velha natureza e a nova natureza. E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 3 e 18, capítulo 13 e 18. Então você que está com a sua Bíblia aí, abra ela em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Quem puder, por favor, acende a luz para mim, por gentileza. Muito obrigada, meu querido. Você que está com a sua Bíblia de papel aí. Amém, irmão? Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Nós vamos ler juntos. Queridos, eu estava conversando hoje de manhã com os nossos membros do culto da manhã que estiveram aqui hoje, igreja cheia, imagina 13 crianças, 13 famílias só da apresentação, estava lindo demais hoje de manhã. E eu falava assim que esses dias eu pensava e conversava com a turma de discipulado aqui na quinta-feira à noite sobre aonde a nossa fé é mais testada. E a gente tem a mania de achar que a nossa fé, ela é testada nas grandes provas da vida, nos grandes dilemas da vida. Mas a verdade mesmo é que a nossa fé é testada ali quando a criança joga aquele suco de uva em cima do tapete dentro de casa. Quando acontece aquela conversa difícil com a esposa, com o marido. Quando a gente sente aquele silêncio gelado dentro de casa. A fé, queridos, ela parece de verdade no nosso cotidiano, aonde dói, amém? E hoje, no encerramento dessa série, eu quero te fazer uma pergunta um pouco que desconfortável. Se a gente fosse colocar aquela GoPro na sua cabeça, estilo os surfistas, os maratonistas que registram tudo que eles estão fazendo, e você iria registrar o seu cotidiano, você iria registrar o seu dia a dia. Você dentro de casa, conversando com seu esposo, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos. Lá no seu trabalho, você conversando com o seu chefe, com a sua colega de trabalho, com o seu subordinado, com o seu líder, com o seu chefe. O que a gente ia ter aqui? Se a gente passasse tudo que você gravou na sua GoPro nesse painel aqui, já pensou? O que ia aparecer? A gente ia ver um documentário cristão? Ou a gente ia ver mais uma edição do Casos de Família? Quem é que já assistiu Casos de Família? Gente, é antigo isso, não? Eu nem sei se passa na TV ainda. Alguém ainda assiste TV aberta? Sabe me dizer se ainda passa Casos de Família? Não? A
A gente conversava aqui nesse canto na quinta-feira que se você não é um cristão verdadeiro dentro da sua casa, você não é cristão coisa nenhuma. Que é lá dentro de casa que a gente revela se o evangelho de fato está transformando a nossa vida. Amém? É sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa noite. E eu preciso te dizer uma coisa. A gente vai começar aqui, e a epígrafe do meu texto é os deveres em casa. E hoje a gente vai aprender, queridos, princípios na palavra de Deus para uma vida familiar bem-sucedida, um relacionamento conjugal bem-sucedido, um relacionamento entre pais e filhos bem-sucedido. E bem-sucedido aqui eu quero dizer com isso que alegra o coração de Deus, que agrada ao coração de Deus, que honra o nome do Senhor, amém? E todo pano de fundo daquilo que nós formos falar aqui hoje precisa partir do que o pastor Lennon pregou no domingo passado. Precisa partir desse versículo 17. Você pode voltar para mim, por favor? 3:17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Ou seja, absolutamente tudo que a gente vai conversar aqui hoje precisa partir disso aqui, que tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. E aí a gente vai continuar, amém? Vai dizer assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. E aí a gente parte para os conselhos finais dessa carta. Continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento de nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo. Vocês lembram de Onésimo, escravo de Filemão? Amém? Da carta ao Filemão? É esse Onésimo aqui. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações.
E também Marcos, primo de Barnabé. Vocês lembram da treta entre Paulo, Barnabé e Marcos? Então, olha que coisa linda. Lá em Atos você vai ver que no início da viagem missionária, Paulo ele tem ali um conflito. Que ele fala para Barnabé, esse teu sobrinho Marcos, não vai junto, tá atrapalhando. E aqui, no final, ele tá falando sobre esse Marcos. Manda saudações e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo. Jesus era um nome em comum, amém, irmãos? Manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, vocês lembram Epáfras, o pastor dessas 3 igrejas, que uma delas é Colossos, que a gente conversou lá na primeira ministração da série? Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, de Hierápolis e de Laodiceia. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Jesus, diante da tua palavra nós estamos, Senhor, com todo o temor, com toda a reverência do nosso coração. E nós queremos te pedir, Jesus, mais uma vez, fala conosco. Ilumina o nosso coração, Senhor. Que nós venhamos, Jesus, amadurecer um pouco mais, Senhor, nessa noite através da tua palavra, Deus. Que o nosso coração hoje seja um solo fértil, Jesus, para receber a tua palavra. Que nessa noite, Senhor, famílias sejam restauradas, casamentos sejam restaurados. Que nessa noite haja perdão entre casais, perdão entre pais e filhos. E uma nova postura, Senhor, diante da família e diante da vida, diante do mundo. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos lá. Aqui, nós vamos falar hoje sobre família, sobre relacionamentos, amém? Afinal, o Evangelho, queridos, ele não muda só o que a gente acredita. O Evangelho, ele muda a forma como você se relaciona com quem dorme do seu lado. O Evangelho muda a forma como você se relaciona com quem trabalha com você do lado, com quem depende da sua voz de encorajamento, com quem passa o cotidiano da vida com você. O Evangelho transforma relações, amém? E o primeiro tipo de relação que a gente vai conversar aqui hoje é o relacionamento conjugal. E a gente vai começar pelas mulheres, amém? E aqui vem o texto que muitas de nós chega a, às vezes, dar um calafrio, Gabi. Que é: mulheres, cada uma de vocês, sujeite-se a seu próprio marido, como convém no Senhor. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui é: ei, mulheres, sejam submissas a vossos maridos. E aí, estudando sobre isso, eu fui ler
o pastor Hernandes Dias Lopes, amém? Que é uma referência para nós. E ele pauta muito bem, minhas queridas, o que é submissão e o que não é submissão, amém? Vamos começar por o que não é submissão. Submissão, queridas, não é uma questão de inferioridade. Submissão é uma questão de ordem divina do Senhor, não para nos escravizar, mas para nos libertar. Afinal, lá em Efésios 5:21 vai mostrar que todos nós devemos nos submeter a Cristo e uns aos outros. Então, minhas queridas, não é uma questão de valor pessoal, mas de posição. A submissão da mulher bíblica nada tem a ver com um tipo de subjugação, nada tem a ver com um tipo de escravidão. A autoridade que o marido exerce sobre a esposa não é um tipo de autoridade de governo ditatorial, e aqui que eu mando e você cale a boca. Não é esse tipo de submissão que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando sobre uma liderança amorosa do marido. Essa posição de liderança do homem, ela é funcional, amém? Afinal, a mulher não é melhor que o homem, e nem o homem é melhor do que a mulher, porque a mulher veio do homem e o homem veio da mulher, e eles estão interdependentes, amém? Assim como Deus Pai é cabeça de Jesus, e Deus Pai não é maior que Jesus, o homem não é maior do que a mulher. Vocês estão comigo? É importante a gente entender isso, porque texto fora de contexto vira pretexto para um monte de heresia, um monte de coisa errada, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade marcada pelo machismo. A gente sabe disso, e a gente sabe que muitas vezes esse texto caiu nas mãos de pessoas que não interpretaram da forma correta. Mas nós que estamos diante da Bíblia com todo o nosso temor e entendemos que essa submissão é uma questão de liberdade, é uma questão de ordem divina. Mulher, você é submissa ao seu marido primeiro porque você é submissa ao Senhor, amém? Você só é submissa ao seu marido porque você primeiro entende que isso agrada o coração de Deus. Isso louva a Deus. Assim como a submissão, queridos, é a glória da esposa, assim como a submissão da igreja a Cristo é essa glória e liberdade. Ela não é submissa a um tirano, mas a alguém que ama ela como Cristo amou a igreja. O Russell Shedd vai dizer que a submissão da esposa ao marido é uma atitude de respeito e valorização. Amém? Então, esposa, você é chamada a ser submissa ao seu marido, a respeitar a liderança dele, honrando ele, respeitando ele. Sabe, às vezes você está no meio de influências ruins, de mulheres que não têm vergonha de falarem mal dos seus maridos, inclusive na frente deles, e talvez em algum momento você achou que isso é normal. E não, isso é uma desonra. Você chegar na roda das suas amigas e ficar ali, ó, malhando pau no seu marido, falando tudo que ele não faz para você, isso é desonra. Você não está honrando a Deus quando você faz isso. Quando os seus filhos chegam e você fala, o teu pai não sabe de nada, os adjetivos que algumas pessoas dão um pouco ruins, você está desonrando o seu esposo e desonrando
a Deus. Então o Senhor te chamou para ser essa esposa parceira, que honra a pessoa que está ao seu lado, que respeita. Pastor, esse respeito não deve ser mútuo? É óbvio. É óbvio. Mas como óbvio precisa ser dito, queridos, ainda mais hoje, aonde a gente vive numa sociedade aonde as mulheres se empoderaram, né? E muitas vezes perderam a noção do privilégio que é ser uma esposa submissa a um marido temente a Deus, temente ao Senhor. Isso precisa ser relembrado. Então a primeira coisa que ele vai falar é: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, sujeitem-se aos seus maridos, confiem na liderança dele, respeitem ele, honrem ele. Pastora, como eu posso honrar o meu marido? Aonde ele não estiver, elogie ele. Aonde ele estiver, elogie ele. Mas pastor, ele não é tudo isso, mas declare. Amém? Na sua casa, só você e ele, vista a sua melhor roupa. Coloque a sua melhor maquiagem. Isso honra o seu esposo. Amém, maridos? Isso honra o seu marido. Quando ele tomar uma decisão e falar: eu orei e eu entendo que esse não é o momento de nós fazermos tal negócio, respeite. Agora o apóstolo Paulo fala com os maridos: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Porque, queridos, eu falava hoje de manhã e agora à noite eu repito: o casamento é uma obra de Deus, que só Deus para entender a ideia de juntar duas pessoas com personalidades completamente diferentes, culturas completamente diferentes, colocar elas dentro da mesma casa e falar: construam uma vida juntos. John Piper vai dizer que o maior campo de santificação que existe nessa terra é o casamento. Que é lá que você vai ser testado em todos os sentidos. Agora, o Senhor, Ele não pede nada a nós que antes Ele não tenha nos capacitado a fazer, amém? E se nós deixarmos a cultura desse mundo de lado e nos aprofundarmos nas verdades do Evangelho para a nossa vida, as verdades do Evangelho para o nosso lar, para a nossa postura, nós vamos entender que, da mesma forma que o Senhor fala através do apóstolo Paulo: esposas, sujeitem-se aos seus maridos. Ele está falando: maridos, cada um de vocês ame. Esse ame é imperativo, a sua esposa. E como que o marido deve amar a esposa? Amar como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja, irmãos? Morreu por ela, se entregou por ela. Então, homem, marido, esposo, quando você fala: eu sou o cabeça, não se esqueça que a referência é Jesus. E a coroa que ele recebeu foi uma coroa de espinhos. Você é o cabeça, você é o líder, para que você ame como Cristo amou. E que esposa não deseja ser liderada, sujeitar-se, ser submissa a alguém que morre por ela todos os dias? Porque essa é a equação perfeita de Deus. Amém? Só é possível isso se ambos entenderem os seus papéis. A esposa se submete ao seu esposo e o esposo todos os dias morre pela sua esposa.
O apóstolo Paulo está falando aqui, ame ela e não a trate com amargura. E vai ter algumas versões que vai dizer assim, e não a irrite. Eu adorei essa versão. Não cause irritação a ela. Não seja como alguém que guarda uma mágoa por tanto tempo, que fica trazendo isso à tona, jogando na cara novamente. O marido que ama como Jesus ama é incapaz de trair, é incapaz de proferir palavras duras, é incapaz de ser violento. Amém? A gente está falando aqui de relacionamento conjugal à luz da palavra de Deus. E é isso que a gente precisa, queridos, porque a família é o núcleo de tudo. A família é a base de tudo. Famílias desestruturadas, famílias quebradas geram igrejas desestruturadas, igrejas quebradas, sociedades desestruturadas, sociedades quebradas. É por isso que o diabo ataca tanto a família. E nós que somos filhos de Deus, precisamos não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, para que a gente viva essa verdade. E para que a gente mostre lá dentro do nosso lar, lá dentro da nossa casa, que o Evangelho tem transformado a nossa vida e que a obra de regeneração de Deus tem sido diária em nós. Transformando a forma como nós conversamos, transformando a forma como nós tratamos. Ele vai falar, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Ou seja, traga a ela palavras de afirmação, traga a ela palavras de encorajamento. Seja o abrigo que ela precisa. Seja o homem que bate no peito e fala, ei, deixa que eu resolvo. A gente está vivendo uma crise hoje de inversão de papéis, aonde os casais não sabem mais o que é o papel da esposa, o que é o papel do marido. E a palavra de Deus, queridos, ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola. E ela está falando aqui, mulheres, sujeitem-se a vossos maridos, maridos, morram pelas suas esposas. Ame elas, e não é um amor somente eros, aquele amor de atração sexual, atração física. Não é só o amor filéu de, é como uma amiga para mim. Não é só o amor estorge, como eu sinto uma afeição. É o amor ágape, amém? Esse amor ágape é aquele que não arde em ciúmes. Nenhum amém. Amém, queridos. Trata essa insegurança em nome de Jesus. Quantos relacionamentos difíceis, quebrados por conta de insegurança. Se alguém já te fez mal, não significa que todo mundo vai te fazer. Não coloque sobre o peso da pessoa que está do seu lado coisas que foram outras pessoas que fizeram para você. Se você ainda não curou isso no seu coração, e agora eu falo para os solteiros, talvez você ainda não esteja preparado para um relacionamento. E deixa eu te falar uma coisa, a sua vida não gira em torno de encontrar alguém. Cristo é suficiente. Viva a sua vida alegre, feliz.
buscando ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, porque à medida que você faz isso, a sua régua vai subindo, vai subindo, vai subindo. Isso você só vai aceitar alguém do seu lado que esteja no parâmetro que você está enxergando, que você está se posicionando. Agora você já sabe, em um casamento você vai precisar entender que você vai ser liderada pelo seu esposo. Então você precisa escolher muito bem quem é que vai estar do seu lado, porque você vai querer ser liderada por alguém que ama a Jesus. Você vai querer ser liderada por alguém que coloca o Senhor acima de todas as coisas. Porque se essa pessoa não fizer isso, não vai ser nada fácil ser submissa a essa pessoa. E lembrando, queridos, que quando essa submissão interfere em fazer algo contra a palavra, a mulher é chamada a ser submissa primeiro ao Senhor, amém? Primeiro, acima de tudo, ao Senhor. E eu preciso dar um outro adendo aqui. Nós estamos falando de relacionamentos saudáveis à luz da Bíblia. Nós não estamos falando de sujeitem-se, de seja submissa, de suportem relacionamentos onde existe violência física, violência doméstica, violência psicológica. A gente não está falando disso. Nisso é caso de polícia, amém? A gente está falando aqui de relacionamentos à luz da Bíblia, de homem e de mulher de Deus, que quer viver uma vida para glorificar a Deus. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. E ele vai falar: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. A palavra diz, gente, que quando nós honramos a pai e mãe, nós temos longa vida nessa terra. Nós somos chamados a obedecer pai e mãe, a honrar pai e mãe. Filho, e isso não é parcial, porque obediência parcial é igual a desobediência, amém? E nós precisamos, como pais, ensinar os nossos filhos a nos obedecerem, porque a gente vive hoje uma crise de permissividade na educação dos filhos. A nossa geração, e quando eu falo a nossa geração, a minha geração, está vivendo uma crise que não quer mais ser autoritária, como os pais foram, e está caindo na permissividade. E deixa eu te falar uma coisa: se o seu filho não aprende a te obedecer, ele também não vai obedecer à professora da escola, ele também não vai obedecer ao chefe dele, ele também não vai obedecer ao líder dele, ao pastor dele, e ele vai se tornar uma pessoa insuportável. Você não quer ser mais autoritário, talvez como seus pais foram, mas isso não significa que você tem que perder a sua autoridade. Você é pai, você é mãe. Tem momentos em que eu falo pro Luca: agora você não tem que querer, você tem que me obedecer. Agora você não tem que entender. E para criança, gente, pensa você, é mais fácil tu entender o porquê de tudo, ou tu simplesmente fazer e pronto, acabou, é isso? Os nossos filhos precisam aprender a nos obedecer. Os nossos filhos precisam ter referência dentro de casa. E para isso, você precisa dedicar tempo. Para isso, você precisa tirar o iPad da mão dele e fazer as coisas junto com ele. Porque estar perto não é a mesma coisa que estar junto. Eu sei que às vezes é impossível deixar a criança completamente sem tela
porque você precisa lavar uma louça, precisa fazer um trabalho, você precisa fazer alguma coisa. Mas ei, deixar o seu filho abandonado na internet é a mesma coisa que deixar ele abandonado na Avenida Paulista. A gente tem aquela série Adolescência, que está na Netflix agora, que é um retrato. Aquela série é baseada em fatos reais, queridos. O personagem que faz o pai do adolescente, o pai da família, ele é o roteirista, ele é o diretor da série. E ele fala que ele escreve essa série porque ele ficou abismado com os casos de meninos que assassinavam meninas nessa idade do menino. A gente está vivendo uma crise. Uma crise na educação das crianças, onde pai e mãe foram trabalhar e focados tanto no seu sucesso profissional, esqueceram que o maior legado, a maior herança está dentro de casa, é o seu filho, é a sua filha. Que nenhum sucesso financeiro, que nenhum sucesso profissional na sua carreira vai valer um fracasso na sua casa com os seus filhos. E isso é uma construção. Pai, mãe, se você quer que na adolescência do seu filho ele conte tudo para você, é agora, quando ele tem 2 anos de idade, que você precisa se interessar pela vida dele e criar esse relacionamento. É agora que você precisa ter olho no olho, que você precisa dar atenção, que você precisa educar, e educar dá trabalho, irmão. Que a criança chora, faz birra, isso cansa. É mais fácil falar, vai, faz o que tu está querendo fazer. É mais fácil ser permissivo. É mais fácil dar o tablet e vai lá pro teu cantinho, vai, deixa eu fazer minhas coisas. Só que isso tem um preço, e nós estamos vendo agora. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Pais, cuidem dos seus filhos. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes vai falar sobre algumas formas de irritar o seu filho. E agora eu preciso correr. Quando isso acontece? Quando isso acontece, pastora? Quando não há coerência nos pais, ou seja, eles falam uma coisa e vivem outra. Amém. Quando não há regras claras na disciplina, ou seja, os filhos são no momento elogiados e no outro disciplinados pela mesma atitude. Quando não há diálogo. Absalão, filho de Davi, chegou a ponto de preferir a morte do que o silêncio do pai. Como é que é o clima da sua casa? Será que é somente um clima de cobrança em cima de cobrança? Ou você senta para conversar, para ouvir, para dialogar, para perdoar? Quando que os pais irritam os filhos? Quando há injustiça ou excessiva severidade. Quando os pais não têm tempo para ouvir. Quando os pais não têm tempo para orientar. Quando os pais não têm tempo para ajudar os filhos em suas necessidades. Quando os pais comparam um filho com o outro e despertam entre eles ciúme, inveja, ódio. Quando pai e mãe entram em conflito acerca de como orientar os filhos. Sabe aquela história? A mãe fala uma coisa, o pai fala outra, e os dois ficam discutindo na frente da criança. Não faz isso, irmão. Quando os pais são duros demais com os filhos. Quando os pais brigam o tempo todo. O Russell Shedd diz que o caminho cristão, queridos, para disciplina, para educação infantil, é disciplinar com amor e perdão, seguindo o modelo de Jesus, como o Senhor faz com nós.
como o Senhor faz conosco. E o ponto principal, queridos, nós só podemos sermos esses pais se nós primeiro nos sujeitarmos ao Senhor. É somente quando nós nos sujeitamos uns aos outros e ao Senhor é que nós podemos exercer uma autoridade espiritual e física apropriada e equilibrada sobre a vida dos nossos filhos. E aí ele segue, ele vai dizer: servos, aqui terminou o bloco família. Obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Ele está falando nada mais, nada menos do que: ei, para de ficar trabalhando só quando o teu chefe está por perto. Deixa de ser sem vergonha. Teu chefe sai, você pega o WhatsApp, o Instagram e fica ali gastando hora. Você está roubando a pessoa que está te pagando, porque ela está te pagando as suas horas para você trabalhar. Seja honesto, seja cristão, dê exemplo. Faça as coisas da forma como você trabalhasse para o Senhor. É isso que ele está falando. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Ah, mas tu não conhece meu chefe, pastora. Você trabalha como que para o Senhor. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Ou seja, ele está falando ali: ei, líder, você é chefe, você é líder, trate com igualdade, sem parcialidade. Ah, mas é que eu gosto mais do fulano do que a fulana. Seja respeitoso. Não é porque você é uma autoridade na empresa, porque você é um líder, que você pode falar da forma como você bem entende. Lembre-se que talvez acima de você na sua empresa não tenha ninguém, mas existe o Senhor. Tu pode ser o CEO, a presidenta, o presidente, tu pode ser o que for, mas acima de ti existe o Senhor. Ele está falando, queridos, nada mais, nada menos do que o Evangelho precisa transformar o seu relacionamento, precisa transformar o seu caráter, precisa transformar a forma como você lida com as pessoas à sua volta. E sabe aonde isso mais vai ser testado? Dentro do seu lar, com aqueles que você tem intimidade. E ele vai falar sobre o relacionamento com o mundo, dizendo que continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças, dando graças ao Senhor em todo tempo. Ao mesmo tempo também orem por nós, ou seja, por Paulo que está pregando o Evangelho, para que Deus abra uma porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Ou seja, ore por aqueles que estão pregando o Evangelho, além da sua conduta que prega, amém? Ore também por aqueles que estão pregando o Evangelho. Ore pela sua liderança espiritual. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo, ou seja, não perca a oportunidade de falar do amor de Jesus. Não perca a oportunidade de, com a sua conduta, com o seu caráter, fazer com que as pessoas pensem em Deus por causa de você, por causa da forma como você trata a sua esposa, trata o seu marido, trata os seus filhos. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. O que tem saído da sua boca, irmão? Palavra de bênção ou palavra de reclamação, de maldição, de fofoca, de intriga? Que a palavra de vocês, por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Fique de pé neste lugar.